Então, assim, por isso que chama práticas experimentais. A gente vai fazer coisas assim que vocês vão ficar mais resolvendo, né? E eu vou tentar falar menos e colocar vocês mais na mão na massa, que a gente diz, tá? Então, enquanto vocês fazem o cabeçalho, e o pessoal ainda está entrando aqui na aula, eu vou abrir aqui a atividade de hoje. Aí vocês têm que entrar no Classroom, né? Eu vou passar o código, que essa sala é uma sala nova, né? A gente só tinha de matemática, para experimentar de matemática. Então, peraí. Práticas experimentais do 8º C. 8º A. Desculpa. 8º A. Abri a sala errada aqui. Práticas experimentais 8º A. Justo. Vamos lá. Copiar o link e colocar aqui nesse Zoom. Eu coloquei o link e vou colocar o código também, né? Tem gente que prefere esse códigozinho aqui. Então, copiar e vai lá no Zap, colar. Então, ó, já está lá o código para vocês entrarem, tá? Estou gravando a aula, tá beleza? Agora eu vou abrir o meu para eu mostrar para vocês. Então pode ir lá para adicionar a sala. Pode ir adicionando enquanto eu abro aqui. Eu vou ter que falar um pouco para vocês. As outras aulas eu vou tentar falar menos, mas como esse conteúdo que eu vou dar hoje, ele é de ciências e é do conteúdo que vocês têm que ver agora, então eu vou falar um pouquinho nessa aula, mas nas outras eu vou tentar falar o menos possível e colocar mais para fazer, tá? Ok, eu vou lá adicionar a sala. Adiciona a sala que eu vou, na hora que vocês tiver tudo na sala, eu vou mostrar a matéria, tá? Eu já entrei na sala. Tá. Eu também já entrei. Eu também. Professora, aula de que mesmo? Práticas experimentais. Essa aula vai até 11h20, né? 11h20. 11h25. Todo mundo já entrou lá no Classroom? Sim. Gente, não pode ser a mesma matéria do Felipe, faz confusão, tá? É separado. Pessoal, um tanto de número junto com minhas fontes de energia, meus átomos. Professora, já Eles entrei. vão brigar, não vai dar certo, não. Esses números vai brigar com minhas fontes de energia e com meus átomos. E aí vai dar explosão nuclear. Vai dar uma explosão feia. Tá? Já pus o cabeçalho lindo, bonitinho. Muito bem. Então, vamos lá. Práticas experimentais, átomos. Então, gente, olha só. Licença, sai. Nós vamos estudar agora os átomos, tá? Vamos conhecer melhor o que é isso. Já pode pôr como título átomos? Átomos, põe aí, querido. Tá bom, átomos. Tem Não o sei muito bem. Heitor assistindo aula aqui, tô vendo o céu. Cadê seu caderno, Heitor? Professor, tem copiar esse aí? Tem. Não. Copia átomos, né? Agora, isso daqui, ó, é o conceito, né? Será que vai voltar lá no primeiro, então, para eu escrever? Só escrever átomos. Átomos. Práticas experimentais, átomos, tá? É a próxima matéria de vocês em ciências. Professora, o Jonathan falou para você aceitar ele, que ele tinha que ir lá no mercado. Peraí. Não tá aparecendo aqui para mim, não. Ele mandou lá no grupo. Mas ele tem que tentar entrar no Zoom. Ele clicou no link? Não sei. Acho que sim. Aqui, ó, o Luiz apareceu para mim. Luiz David. Português, né, professora? Português tá doido, menino? É o quê?
Esse aqui chama Português. Práticas Experimentais de Ciências, não é o caderno de ciências. Agora vai ser É português. outra matéria. Chama Práticas Experimentais. Vocês não têm aula? Vocês não têm aula de eletiva, aula de iniciação científica, de PJ? É. Então, Ainda vai essa ter que fazer o caderno. outro caderno. Nossa. Caderninho aqui tá fudido, já, meu. Não economiza com caderno, não. Economiza com outras coisas, tá? Caderno é Economiza com investimento. Até já gastou tudo. Tem que cuidar do caderno, porque o caderno é feito de árvore. Né? E caderno é tem que investimento cuidar. para o futuro de vocês, para vocês ficarem bem esperto, tá? Bem sabido. Aí Então, tem olha que só. cuidar, né? Porque quebrou a árvore pra fazer o caderno, né? Tem que dar valor. Gente, vamos voltar aqui então, ó. Práticas experimentais, a gente vai ver sobre os átomos, tá? Ó, Você aí precisa copiar? o átomo... Não precisa copiar, não, tá? Coloca só átomos e depois eu deixo esses slides para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção, tá? Ó, os átomos têm tudo a ver com eletricidade, porque eletricidade é o movimento de cargas, né? Mas de onde que vem essas cargas elétricas? O que é carga elétrica? O que se move ali dentro da carga elétrica, né? Então, essa questão da carga elétrica é que a gente vai desvendar agora através dos átomos, tá? O átomo guarda uma coisinha ali, que é o que movimenta e que gera eletricidade, tá? Vamos descobrir o que é isso. O átomo é a menor partícula que caracteriza um elemento químico. Então, o elemento químico é formado por muitos átomos, tá? Aí é como se você tivesse assim, ó, um pão. O pão é o elemento químico. Quando você parte ele, parte ele, você não consegue partir ele mais, ele virou um cisco assim que você não consegue dividir mais, é o átomo. O átomo a gente não consegue dividir ele mais. É a menor partícula possível de um elemento químico. Vocês entenderam isso? Sim. Sim? Sim. Então, ó, a gente tem diversas substâncias na natureza, né? Muitas. E aí, essas substâncias, elas se misturam e formam outras. Não se misturam, gente? Sim. Então, isso quando ocorrem essas misturas, essas misturebas, a gente fala que são reações químicas, tá? Então, uma substância mistura com a outra. Aqui, vocês estão vendo, ó, são átomos, né? Esses átomos, eles se misturam e formam uma substância. Olha aqui o exemplo. Você tem o átomo de oxigênio, que é esse laranja, e o átomo de hidrogênio, que é esse rosinha, tá vendo? Quando você tem ele assim, ó, quantas moléculas de oxigênio? Deixa eu ver se eu faço um risco aqui. Peraí, deixa eu tentar. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Desliga aí para mim, por favor. Só para minha voz ficar mais clara. Então, olha só. Cadê aquele negocinho que risca aqui? Cadê? Aqui, ó. Uma caneta vermelha. Ó. Isso aqui, gente. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui nesse que eu marquei? 2. 2 oxigênios. 2. E quantos hidrogênios? 1. Vocês conhecem alguma substância que tem um oxigênio, dois oxigênios e um hidrogênio? É uma coisa que a gente mais usa. Vou dar uma dica para vocês. Água. Ó, a água, né? Ela é composta por 2 átomos de oxigênio e um de hidrogênio. Vocês estão vendo que misturou os átomos? Sim. Aqui formou água? Sim. Aqui formou água? Sim.
E aqui, formou o quê? Não. Oxigênio. Oxigênio. Foi? Hidrogênio, só hidrogênio, né? Tem 2 moléculas de hidrogênio, mas não formou uma substância. Formou alguma substância? Não. Formou 2 átomos junto que não formou substância nenhuma. Aqui formou substância nesse que eu circulei? Sim. Sim. Qual substância? H2O. A água. H2O. Água. E aqui, ó, Oxigênio. formou Só substância? oxigênio. Não. Só oxigênio. Só tem oxigênio, não formou uma substância, formou? Não. Não. Não, só 2 moléculas. Vocês entenderam a diferença de substância e átomos? Sim. Sim. Átomos é quando você mistura coisas e forma uma substância, né? Tá? Agora, como é que Tá. limpa aqui? Peraí. Ai, não é isso que eu queria, não. Eita. Essa é só achar borracha. É verdade. Deixa eu apagar. Tchuc. Pronto. Que ganhou a borracha dessa. Né? Então, vamos lá. Tem uma pessoa muito inteligente que chamava-se Rutherford, tá? E ele fez um desenho muito massa, que é esse aqui, ó. Esse desenho, ele é o desenho do átomo, tá? É o desenho que a gente usa até hoje. Só que esse desenho, ele não chegou pronto e acabado, não. Teve um monte de cientista que foi imaginando como é que poderia ser esse átomo e tal, até chegar nesse desenho, que é o que a gente aceita hoje, tá? Então, como é que ele desenhou esse átomo que a gente usa? Esse desenho, gente, é um esquema para a gente poder entender como é que está funcionando as coisas ali dentro do átomo, tá bom? Então, olha Tá só. bom. O átomo, ele tem um núcleo, que é esse vermelhinho, e lá dentro desse núcleo, ele tem uma massa. Essa massa, a gente fala que é massa porque ele tem um peso, tá? Então, assim, o peso do átomo é só formado por esse núcleo, porque o que está aqui em volta é bem levinho, não tem massa nenhuma, tá? Então, só que o meio que tem massa. E lá dentro, nesse vermelhinho aqui, que é o núcleo, ele tem prótons. E esse prótons tem carga, e é carga positiva. E aqui em volta, a gente tem os elétrons. E esses elétrons têm carga negativa. Então, o que acontece? Aqui no meio, no núcleo, carga positiva, aqui fora, carga negativa. Vocês entenderam isso? Sim, dentro positivo, fora negativo. Dentro chama como? Positivo. Núcleo. Não, o nome, prótons. Prótons. E fora, elétrons. Tá? Esse elétron, ele não tem massa, ele é levinho, tá? Ele fica voando ali em volta, a gente voando quer dizer em órbita, tá? Ele fica aqui, ó, em volta do núcleo. E esses elétrons que têm carga negativa, que é o nosso ator principal, vamos dizer assim, do átomo. É ele que se move de um canto para o outro, tá? E que leva carga. Que carga que ele leva? Negativa. A carga positiva fica aqui quietinha, ó. Ela não mexe não, porque ela tem massa, ela é pesada. Então, como ela é pesada, ela não se mexe. Quem se mexe é os que estão aqui em volta, que é levinho, tem carga negativa e chama-se elétron. Entenderam isso? Sim. Gente, isso é muito importante, é a base de tudo que vocês vão ver agora, que é a eletricidade. A eletricidade são as cargas elétricas negativas em movimento. É isso aqui que a gente está vendo, é os elétrons que estão se movimentando. É isso que gera eletricidade. Os prótons, eles não se movimentam, eles ficam quietinhos, tá? Os elétrons vão se movimentar. Peraí. Tem que sair dessa borracha para o treco andar? Ai. Então, o que acontece? A gente tem
dentro da... Vocês estão vendo aqui meu mouse mexendo? Não? Sim. Só uma borracha, parece. É borracha, na Tinha verdade. que voltar aquele outro aí. Ah, deixa essa borracha ali. O que acontece? Aqui, ó, é o desenho do Rutherford, né? Que desenhou. Sim. Aqui dentro, vocês estão vendo que tem as bolinhas vermelhas e as azuis? Sim. Então, aqui é que tem a massa, que tem os prótons, né? Ah, Junto com os prótons, a gente tem os nêutrons. Eles estão juntinhos, as bolinhas azuis. Então, a vermelha é os prótons, as azuis são os nêutrons, que fica ali pregadinha. Qual que é a carga dos nêutrons? Se os prótons é positivo e os elétrons é negativo? Ele é metade? Os nêutrons, qual que é a carga dele? Positiva ou negativa? Acho que os dois, não. neutro. Ele é neutro, gente, ele não tem carga. Por isso que ele chama neutro. Entenderam? Uhum. Ele não tem carga nem positiva nem negativa. Olha aqui para você ver, ó, o que está escrito no neutro. 0, não tem carga nenhuma. Oi? Eu não Ele é entendi. faz Você não entendeu? Não. Então vamos lá. Ó, aqui em volta nós temos os elétrons, né? Aham. Que é levinho, que não tem massa. Aqui dentro nós temos os prótons, vocês se lembram? Positivo, ele é positivo. Aí, junto com os prótons, pregadinho ali, a gente tem os nêutrons, que é essas bolinhas azuis, ó. Esses nêutrons, ele não tem carga nenhuma. Por isso que a gente fala que o nome dele, nêutrons. Não tem carga, ele é neutro. Os prótons é positivo, os nêutrons não tem carga nenhuma, e os elétrons é negativo, que está aqui em volta. O que acontece com positivo e negativo? Vocês sabem? Não. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Positivo e negativo. O que acontece? Eles tchuc, 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 tchuc. O que acontece? Ó, eles se atraem, né? Positivo com positivo. O que acontece? Eles se afastam. Isso, Eles se eles afastam. se repelem, que a gente fala, né? E negativo com negativo, o que acontece? Afasta também. Tchuc, tchuc. Eles se repelem, né? Então, ó, cargas opostas, eles se juntam. Cargas de mesmo sinal, ó, eles não gostam. Ele gosta de oposto, tá? Nossa. O que acontece? Por isso que o elétron fica aqui pertinho, ó. Ele fica namorando o próton, fica aqui em volta. Porque eles se atraem, um fica piscando pro outro, ó. É o crush dele, tá? O crush do elétron é quem, então? Quem que é o crush do elétron? Próton. E o nêutron? É neutro. Tá? Mas o elétron não paquera o nêutron também, não? Não sei. Não? O nêutron não é crush do elétron, não, gente? Ai, sei lá. Vocês acham? Eu acho que é. Não é nada? Não é Sim. nada? É não, é seu inimigo. O que acontece? Meu O elétron, ele só gosta do próton, tá? Porque o próton que é positivo, ele gosta só de positivo.
O nêutro tá aqui, ó, só de carona com o próton, por quê? Para estabilizar o núcleo, para o núcleo ficar ali quietinho e ajudar o núcleo a ter mais massa. Porque o nêutro também tem massa. Aí ele pesa ali dentro. Porque se o nêutro não tivesse aqui, ó, o próton ia ficar doidão e não ia querer ficar ali dentro, tá? Ele tem que ficar ali quietinho, aí o nêutro põe ele no lugar. É como se fosse a mãe do próton. Fica aí, menino. Ele faz o menino ficar quieto ali, tá? Vocês entenderam isso? Sim. Então, quem que é a mãe do próton que faz ele ficar quieto ali? O neutro. O nêutro. Dá estabilidade pro próton, para ele não ficar doido, Dá tá? uns puxão de orelha. Não, fica quieto, menino. Então, o que que acontece? Prendi na corrente. Né? Aí o próton, ó, o próton tem partícula positiva. A carga dele, a gente fala +1 porque é positiva, tá? E ele tem massa? Ele tem. É por isso que eu falo que ele é pesado, é porque ele tem massa, tá? Tudo que tem peso é porque tem massa. Os elétrons têm massa? Não. Não, olha aqui embaixo, ele não tem massa. Nossa, Ele tem 1.000. carga negativa, partícula negativa. E o nêutro? O nêutro, ó, sem carga, né? Ele tem massa, porque ele sustenta o próton ali, tá bom? Entenderam isso aqui? Tá bom. Sim. Sim. Belezinha, então. Ó. Ai, tem que ficar tirando essa tranheira da frente. Núcleo do átomo contém os prótons e nêutrons, unidos por forças muito fortes, né? Concentra a massa considerável do átomo, é aqui que tem o peso do átomo. Possui cargas positivas devido aos prótons, que o nêutron não tem carga, né? Aí, o que que acontece? O nêutron, ele quer ficar ali junto com o próton, porque ela é a mãe dele, né? Quer que ele fique ali quieto. E quando o menino sai, o que que acontece? O próton fica nervoso. Quando o próton fica nervoso e o elétron, o que que acontece? Ó, libera energia, uma energia muito forte. Então, quando o nêutron sai de perto do próton, ó, puf, tá? Então, essa energia muito forte é utilizada nas bombas nucleares. A gente está vendo energia nuclear. Quando o urânio lá, o núcleo do urânio é rompido, a gente usa energia nuclear, não usa? Usa. Então, é isso que acontece, ó, o núcleo, ó, tchuc, e aí acontece a liberação de energia. Entenderam isso? Sim. É os prótons e os nêutrons, né, que quando eles se separam, eles liberam essa energia, tá? Aham. Aí, o que que acontece? A gente tem os famosos elétrons, né, que é o que eu falei para vocês, que a gente vai ver muito em eletricidade. Os elétrons, aqui é o núcleo, ó, que tem, o que que tem aqui dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Isso, garoto, Otávio, muito bem. Então, em volta desse núcleo, a gente tem os elétrons. Eles não ficam aqui voando em órbita, que eu falei? Sim. Então, só porque a gente tem muitas órbitas, olha. É muitas camadas, ó, muitos círculos. Imagina um monte de círculo em volta do núcleo, tá? São as órbitas que os elétrons estão. Eles podem estar mais perto do núcleo ou pode estar mais longe. Aí, quanto a essa questão da distância, é que vai ser o tanto de energia que vai ter nesse átomo. Vai ser a camada que o elétron vai estar, que vai dizer que tanto de energia que tem ali. Vocês entenderam essa questão de camadas? Sim. É o nível de energia do átomo, essas camadas aqui, ó. Eu tô dando muita informação para vocês, mas tá bem explicadinho. Qualquer coisa, vocês voltam lá na aula e assistem de novo, tá? Tá. Mas dá para entender. Tá? Que bom, fico feliz. Tá. Então, ó, elétrons em voltas, outro desenho.
Os nêutrons e os prótons. Eletronegativo. Os Próton prótons estão em azul positivo e os nêutrons não têm carga, né? Agora, átomo e sistema eletricamente neutro. No átomo, o número de cargas positivas e negativas são iguais, de forma a se compensarem, formando um sistema eletricamente neutro, sem carga resultante. O que quer dizer isso traduzindo? Ó, o hidrogênio, ele tem um próton e um elétron, certo? Certo. Então, ele tem um positivo e um negativo. Quanto que dá isso se a gente for somar 1 e 1? Você tem 1 e você tira 1. O que acontece? 0. Zero. É 0. O 0, a gente fala que deu neutro. Ficou neutro o átomo aqui, né? Hidrogênio. Isso, o átomo de hidrogênio. O alumínio, ele tem 13 prótons e 13 elétrons. 13 menos 13 dá quanto? 0. Tá? 0, neutro. Tá neutro, né? E quando passa e quando falta? Agora é que tá a questão. Sistema em que o balanço de cargas é diferente de 0, a gente chama de íons, tá? Por quê? Quando a gente tem íons, a gente tem carga resultante. Tá acabando no sal. Que carga resultante que é essa? É o número de elétrons. Porque o próton, você lembra que eu falei que o prótons não se mexe, quem se mexe é os elétrons? Sim. Então, aqui, ó, vamos ver no exemplo. O sódio tem 11 prótons e 10 elétrons. 11 menos 10 é quanto? 1. 1. Então, ó, ele perdeu um elétron. Tá vendo? Tá vendo que ele tem mais prótons do que elétrons? Então, ele tem mais carga positiva, não é? Sim. Então, ele tem mais 1. Tá? E aqui, ó, ele tem 17 prótons e 18 elétrons. 17 menos 18 dá quanto? Menos 1. Menos 1, porque ele tem mais elétrons, ó. Então, ele tem mais carga o quê? Negativa. Negativa. Então, ele fica mais negativo. Vocês entenderam? Sim. Como é que é isso? Eu não entendi isso. Você não entendeu? Deixa eu terminar tudo, daí se você não entender, a gente dá um jeito de Mas resolver. assim, quem tiver com dúvida no final, pergunta e ela É. responde. Tá. Os cátions íon positivo, são átomos que perderam elétrons e ficam mais positivos, deficiência de cargas negativas. O número de próton não se altera, porque o próton ele não se mexe, só os elétrons. Nesse exemplo aqui, ó, Na mais 1, quer dizer que ele tem o quê? Mais o quê? Mais prótons do que elétrons, não é? Sim. Então, ele perdeu o elétron e ficou positivo. Vocês entenderam? Sim. Ó, Fe, o ferro, né? Mais 3, quer dizer o quê? Que ele perdeu 3 elétrons e ficou com carga positiva. Aí a gente chama de cátion, tá? Os ânions. Os ânions, eles ganharam elétrons, eles ficaram com excesso de carga negativa. Ó, o cloro, ele ficou com mais elétron, ó, ficou menos 1. Tem menos sobrando, tem carga negativa sobrando. E aqui ele tem o quê? 2 cargas negativas sobrando, tá? E a gente chama de ânions. Tá bom? Tá bom. É só vocês pensarem assim, ó. Se tem carga positiva sobrando, é o quê? Que perdeu o elétron. Tem carga negativa sobrando, é o quê? Ganhou o elétron, tá? Não vou fazer isso aqui agora, não.
Acho que até aqui tá bom. Depois eu explico mais, só mais isso daqui, ó. Não vai confundir muito, tá bom. Então, vamos lá para a nossa atividade. Vamos começar. A gente vai ver isso aqui também. Ai, peraí. Tô cancelando a minha reunião. Gente, a gente vai ver isso aqui também lá nas ciências, tá? Então, quem ainda tá meio confuso, assiste essa aula de novo. E vai ter a chance também na aula de ciências que a gente vai rever alguns pontos principais, tá? Todo mundo entrou na nossa sala do Classroom? Eu vou entrar. Eu consegui. Entra lá para nós. Sim, eu acho que sim. Tem toda a atividade. Pode ir. A chamada tá lá. A chamada eu faço no bate-papo. Pode fazer já? Gorinha, vamos fazer aqui. Ela mandou assim aonde? Lá no WhatsApp. Já entrei já. Chega doer. Nós temos 2 aulas, tá? Então, nós vamos continuar. Se o tempo do Zoom acabar, eu vou dar outro link. Mas aí vocês continuam fazendo a atividade, tá bom? Tá bom. Ó, o que vocês vão fazer? Aqui está o roteiro da nossa atividade prática, que é sobre os átomos, tá bom? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão abrir esse link aqui, ó. Todo mundo abre esse link, por favor. Aí... Professora, se minha câmera desligar, é porque eu tô no link. Ah, Eu também vou lá. quando vocês abrirem o link, vocês vão chegar nessa página aqui, ó. E vocês vão entrar em construir o átomo. Construir átomo. E agora? Nossa, que legal. Todo mundo entrou aqui? Peraí. Calma aí, tia, tô entrando. Vai lá. Que link, professor? Não é massa? Nós vamos construir nosso Nossa, átomo. muito legal. Nossa, nós vamos fazer um. Que legal! É muito legal. Entrei. Entrou? Pega aí. Todo mundo conseguiu? Tem que todo mundo conseguir pra gente fazer junto. Conseguiu, Giovana? Eu consegui, professora, eu consegui, já tô aqui. Gente, na hora que a net, o Zoom cair, a aula do Zoom, aí vocês continuam fazendo, tá? E aí eu vou entrar de novo, a gente vou começar de novo, mas vocês continuam. Como é, professora? Que link? Olha só, todo mundo entrou, né? Nesse aplicativo. Vamos construir o átomo. Ó, eu vou colocar os prótons, que tem carga o quê? Próton com neutro vira neutro. Vocês estão vendo aqui, ó, que à medida que eu vou colocando prótons, a gente vai tendo o quê? O elemento químico. Vai me mostrando aqui, ó, na tabela. Olha que massa. Tem que ter quantos, professora? Não, espera um pouquinho. Isso eu estou mostrando. Ó, vocês vão clicar aqui em órbita. Quem não está clicado, ó, órbita. Tá bom. Vai nesse maisinho aqui, ó, carga resultante e número de massa também. E ver estável. Tudo isso, vocês marcam. Vou marcar lá. Marcou? Explica de novo. Clica de novo. Vocês vão abrir todas as abas que tem. Nos maisinhos aqui, ó. Aqui em órbita e aqui, ó. Ah, tá. Tá zero. A Tudo massa. que tiver que abrir. Aí agora, vocês vão dar uma mexida para vocês entenderem. Enquanto essa aula vai cair, vocês vão dar uma mexida, ó. Se eu colocar 2 prótons, vira hélio. Só que tá vendo que ele tá balançando? Pode colocar quando a gente quiser. Ele tá balançando, porque eu não falei pra vocês que a mãe do menino tem que deixar ele quieto, ó. Tem que fazer igual o céu. É os Eu vou tirar elétrons. todos os nêutrons, mano. Os nêutrons, ele estabiliza aqui o núcleo para ele ficar quieto, né? Professora, a gente pode colocar quanto a gente quiser ou não? Até acabar as bolinhas. É o tanto que... Professora, o meu não tá aparecendo instável. Como é que eu faço para aparecer isso daí? Aqui, ó, marca aqui embaixo. Aqui, ó. Ah, tá. Agora eu vi. Pode colocar.
que acontece? Mas tá se mexendo. Calma, vou. Ele só vai parar de se mexer quando tiver o mesmo tanto de prótons e nêutrons. Aí ele estabiliza. Só fica estável se tiver o mesmo tanto, tá? Tem que pôr todas, então. Não. Aí o meu ficou Você tem paradinho. que ter o mesmo tanto de prótons e o mesmo tanto de nêutrons para ficar estável o núcleo. O meu tá quieto. Ele tá Os elétrons não ficam aqui em volta, ó. Ó. O que acontece? Vocês estão vendo aqui a carga? É aquilo que eu falei. Se ele tiver mais prótons do que elétrons, tá vendo? Mais prótons é mais esse sinalzinho de mais. Os elétrons é de menos. Vocês estão vendo aqui que no exemplo que eu tô dando, tá passando 2 elétrons, ó. Aham. Então, a carga fica -2. É aquilo que eu estava explicando para vocês das continhas lá, -2. Porque tem 2 elétrons passando, ó. Aí a gente chama de... Professora. Ah, Professora. Professora, eu acho que eu coloquei muito. o Eu número coloquei de... tudo. Ó, Pode tirar. Dá para tirar também. dá. Se tiver menos elétrons do que prótons, ó, ele vira +1. A carga resultante dele é +1. O meu tá no 5. Mais 2, professora. E o que é o O número meu tá de massa? -2. O número de massa... Mais 10. Só um minutinho. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons. É a massa